Bom, pessoal, então, a escola de boxe, ela começa sempre pela parada de combate. O que é a parada de combate? É a postura que o boxeador adota durante um combate, ok? A parada de combate, ela pode ser dividida em três partes. A parada de combate de longa distância, de média distância e da curta distância. Cada uma, como o próprio nome diz, tem uma utilização diferente e tem suas características que mudam completamente a postura que você utiliza durante uma luta. Então, a guarda de longa distância. Na guarda de longa distância, o que é que a gente vai fazer? A gente está com os pés paralelos, abertos na altura do ombro. A gente vai dar um passo para frente e a gente vai girar o corpo de maneira oblíqua, tá? De modo a que nosso ombro esteja apontando para o nosso adversário, ok? Por que eu tenho que ficar lateral? Porque se eu ficar de frente, eu estou com minha linha frontal toda aberta para tomar golpe. Tá? Então, eu lateralizo, eu tenho menos área para que o meu adversário me golpeie. E minha mão adiantada, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer tipo um escudo, que ela vai interceptar os golpes antes que chegue, ou afastar o adversário, esticando brevemente a mão para que ele mantenha uma distância longa para mim, já que eu estou na guarda de longa distância. A guarda de longa distância se caracteriza por ela ser um pouquinho mais frontal, um pouquinho mais alinhada, tá? Vamos ver que na guarda de média distância estamos com a perna um pouco mais aberta e na de curta distância um pouquinho ainda mais aberta. Então, na guarda de longa distância eu estou um pouquinho mais lateralizado, tá? Por quê? Porque isso vai me dar facilidade de mover-me nas pontas dos pés, principalmente no passo pêndulo que a gente vai ver mais para frente. Então, guarda de longa distância, já estou lateral, oblíquo, a mão direita, que é a mão atrasada, né? No caso, se for canhoto, é sua mão esquerda. A mão atrasada, ela vai estar aqui, pegadinha com o cotovelo pegadinho na costela, a mão pegadinha no rosto, tá? Lateralizado, cabeça baixa, queixo perto do peito, ombro ligeiramente alto. E essa mão adiantada, ela vai se destacar e se separar um pouquinho da costela. Ela não vai ficar aqui pegadinha, ela vai afastar um pouquinho, tá? Então, por que ela vai afastar um pouquinho? Porque como eu estou na longa distância, né, eu quero manter o adversário mais longe de mim. Se eu trago essa mão para cá, eu teoricamente também vou trazer, né, o meu adversário para dentro de mim. Se eu mantenho essa mão aqui, eu mantenho ele afastado. Tá? Então essa mão ela vai ficar mais aqui, marcando. Ah, Ricardo, mas eu desprotejo o rosto? Não. Porque você vai estar com seu ombro cobrindo a cara. Né? Qualquer golpe que você tome, você vai fazer esse movimento. Mas claro, se ele chega para perto de você, você aí vai trazer mais a mão e se proteger. Tá? A gente está falando numa guarda de longa distância. Você está mantendo o seu adversário numa distância de segurança onde os golpes chegam e o deles não chega. Ok? Então, essa posição. Ricardo, a posição dos pés. Eu estou vendo que você está com os dois pés no chão. E eu vi alguns vídeos que as pessoas estão com o calcanhar levantado. Tá? Isso varia muito, tá? E varia muito do momento da luta, da posição da luta e de como você esteja se movendo. Claro que se você está em passo pêndulo, você vai estar com os dois pés na ponta dos pés, tá? Mas se você está parado, você vai estar aqui. Você pode levantar parado? Pode, tá? Você pode também estar aqui levantado parado. Isso vai muito assim da adaptação do corpo de cada pessoa, do estilo de lutar de cada pessoa. Não existe certo ou errado, existem momentos que você deve fazer uma coisa, momentos que você deve fazer outra, e também uma adaptação fisiológica, né, à característica física, ao biotipo daquele indivíduo, a maneira de lutar daquele indivíduo, ok? Então não está errado a ponta do pé de trás. Inclusive a escola cubana, que é uma escola onde as pessoas se movem muito, né, se deslocam muito, tem um deslocamento, eles se ensinam a você estar sempre na ponta do pé, ok? Em qualquer guarda, na curta, na média ou na longa, beleza? Então isso depende como você se sentir mais confortável. A princípio, você está começando no boxe, se você ficar aqui o tempo todo na ponta do pé, você vai sentir muito cômodo, né? Você vai sobrecarregar a sua panturrilha e vai começar a queimar e vai começar a doer muito. Então, se quiser, pode começar aqui com o pezinho mais tranquilo. Quando for se movimentar assim, sobe. Mas quando você estiver mais paradão, você pode deixar o pé um pouquinho mais plantado, ok? Mas a gente está falando de guarda, a gente ainda não está falando de deslocamento. Então, guarda de longa distância, aqui, tá? Vou tocar, 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 manter o adversário na longa distância. Bom, peguei, tá? Mantenho ele aqui, na longa, ok? Na média distância, vamos voltar à parada de combate, passinho para frente, giro. Na média distância, você já pode notar que a ponta do meu pé ele está alinhado com o meu calcanhar. Eu estou com a guarda um pouquinho mais aberta. Por quê?
eu preciso de mais estabilidade para trabalhar os movimentos de cintura, para poder esquivar, principalmente dos golpes curvos, que na longa distância podem acontecer, mas é mais difícil. Ou quando chega, não chega com tanta força. Já na média distância e na curta distância, os golpes curvos, eles prevalecem. Então eu tenho que estar com a guarda, a perna um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais estável, para poder trabalhar todos os movimentos de cintura. A mão de trás igualzinho em todas as guardas, pegadinho aqui na mão, aqui na cabeça, cotovelo pegado na costela. Agora essa mão, em vez de ela estar aqui adiantada, ela vai estar mais recuada. Ela vai estar mais ou menos um palmo do rosto, aqui, tá? Ela vai estar aqui. Por quê? Essa mão aqui vai me ajudar a desviar os golpes que venham retos, e também ela vai estar mais perto do rosto se eu tiver que fazer um bloqueio, tá? É muito mais rápido eu fazer isso do que eu fazer isso, já que o atleta está muito dentro de mim. Então, a guarda de média distância, ela é mais essa mão adiantada é mais recuada, as pernas um pouquinho mais abertas e mais estáveis, para eu poder trabalhar a cintura, ok? Beleza. E agora vamos à terceira guarda, que é a guarda de curta distância. Na guarda de curta distância, minha perna vai estar ainda um pouquinho mais aberta, tá? Só que agora, o que acontece? Eu já não vou estar tão lateralizado. Eu vou estar numa posição mais frontal, tá? E agora sim, obrigatoriamente, eu vou estar aqui na ponta do pé. Por quê? Porque eu vou precisar dessa estabilidade para poder trabalhar os movimentos. Principalmente o duque, que é a baixada de nível. Que é quando vem aquele cruzado que você não tem tempo, que a gente vai ver mais na frente, de fazer a cintura completa do modelo tradicional, você simplesmente vai se abaixar e o golpe vai passar por cima. Seja cruzado, seja golpe reto, ele vai passar por cima. Além disso, você deve estar se perguntando, mas Ricardo, sua linha frontal, a nossa linha frontal não fica aberta quando a gente está de frente? Fica. Só que entenda que você está numa curta distância. Se o seu adversário ele está aqui dentro de você, ele não vai dar golpe reto. Ele não vai dar esses golpes retos. Por quê? Porque você está muito próximo. O que vai prevalecer são os golpes curvos. Então, por esse motivo, eu tenho que estar fechado mais minhas laterais, tá? Se, exemplo, vem um golpe curvo no rosto, que seria um uppercut, eu vou fechar o cotovelo e vou fazer esse movimento para cortar o golpe. Com esse movimento eu já corto, ele vai golpear meu cotovelo ou vai resvalar aqui no meu antebraço, tá? Mas eu tô mais cabeça a cabeça com ele, então praticamente não vai ter golpes retos. A não ser, claro, que ele faça um passo diagonal, que ele tá aqui, faça um passo diagonal e me golpeie. Mas para tudo isso, para todo ataque, existe um contra-ataque, tá? E existe uma defesa também. Então, voltando à guarda de curta distância, ela é aqui. Ela se caracteriza com as mãos altas, tá? Cobrindo os olhos, cobrindo a cabeça, cotovelos fechados, pegados também a costela, tá? Posição mais frontal, e aí eu vou trabalhar os cabeceios, vou trabalhar os golpes curvos, vou trabalhar as defesas, principalmente de corte, que a gente vai ver mais na frente. A gente vai trabalhar defesas de encontro e defesa de cintura e cabeça, ok? Então, essas são as três guardas. Vou fazer aqui um resumo rápido para vocês verem. Longa distância, média distância, curta distância. Longa distância, média distância, curta distância. Então, a gente já fez a mobilização articular, a gente já fez aquecimento geral, a gente já fez aquecimento específico, agora a gente aprendeu as guardas do boxe. Nos vemos na próxima aula.